Imagine um gigante de aço, uma obra-prima da engenharia humana do início do século XX, navegando pelo Atlântico Norte em uma noite escura e gelada. Estamos falando do Titanic, o navio que ficou conhecido não só pelo seu tamanho e luxo, mas também pela tragédia que o cercou. Com mais de 2.200 pessoas a bordo, essa jornada prometia ser um marco de conforto e opulência. No entanto, o destino tinha outros planos. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas dessa história épica, explorar o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de 14 de abril de 1912, e entender por que o Titanic continua a fascinar o mundo mais de um século depois. O Titanic não era apenas um navio, era um símbolo de progresso e poderio humano. Com 269 metros de comprimento e 53 metros de altura, ele foi o maior objeto em movimento do planeta em sua época. Imagine caminhar por seus imensos decks, sentir o piso de mármore sob os pés e observar os imponentes lustres de cristal que adornavam seus salões. Havia uma academia, uma piscina aquecida e até mesmo um banho turco, ou luxos impensáveis para a época. O Titanic era uma verdadeira cidade flutuante, dividida em 3 classes que refletiam a sociedade da época. De um lado, a elite da sociedade desfrutava de cabines luxuosas e jantares extravagantes. Do outro, emigrantes em busca de uma nova vida na América ocupavam os decks inferiores. Mas o que todos tinham em comum era a crença inabalável na invencibilidade daquele navio. Mas o que transformou essa viagem dos sonhos em um pesadelo? Na noite de 14 de abril, o Titanic colidiu com um iceberg. A colisão foi descrita como um leve tremor por muitos a bordo, mas o impacto foi devastador. Rasgou o casco do navio abaixo da linha d'água, causando uma série de rupturas que levaram o Titanic a afundar em menos de 3 horas. O navio, que era considerado inafundável, sucumbiu à força implacável do oceano. Dos mais de 2.200 passageiros e tripulantes, apenas cerca de 700 sobreviveram, a maioria resgatada pelo navio RMS Carpathia nas primeiras horas da manhã. As águas geladas do Atlântico Norte selaram o destino dos que não conseguiram escapar a tempo, e o mundo assistiu horrorizado ao desastre que expôs as falhas humanas de arrogância e falta de preparação. O desastre do Titanic não foi causado apenas pela colisão com o iceberg. Houve uma série de decisões e circunstâncias que contribuíram para a tragédia. O navio estava viajando a uma velocidade perigosa, mesmo sabendo que havia icebergs na rota. Além disso, havia uma escassez de botes salva-vidas a bordo, suficientes para apenas metade das pessoas. E, embora os botes tenham sido lançados, muitos partiram com menos da metade de sua capacidade. Também houve falhas na comunicação, o operador de rádio do Titanic não deu a devida atenção aos alertas de iceberg de outros navios. Essas falhas, combinadas com o desejo de quebrar recordes de velocidade, criaram uma tempestade perfeita que culminou na maior tragédia marítima em tempos de paz. O naufrágio do Titanic mudou para sempre a maneira como entendemos a segurança marítima. As leis internacionais de navegação foram revisadas, exigindo mais botes salva-vidas e exercícios de emergência a bordo. A comunicação por rádio tornou-se obrigatória, e as rotas de navegação no Atlântico Norte foram ajustadas para evitar zonas de gelo. Mas além dessas mudanças, o Titanic se tornou um ícone cultural, inspirando livros, filmes e uma legião de entusiastas e pesquisadores. Ele nos lembra das falhas da tecnologia e da confiança excessiva, mas também das histórias de bravura, sacrifício e humanidade que emergiram daquela noite. O Titanic é um monumento à vulnerabilidade humana diante da natureza e uma eterna lembrança de que até mesmo os gigantes podem cair. A história do Titanic é uma mescla de sonho e pesadelo, uma crônica da esperança humana e das lições amargas que surgem da tragédia. Enquanto refletimos sobre esse evento, nos perguntamos como algo tão avançado, tão grandioso, pôde encontrar um fim tão trágico. E a resposta está em nossa própria natureza, em nossa capacidade de criar e nossa tendência a subestimar os riscos.
O Titanic é mais do que uma história de um navio que afundou, é um conto sobre os extremos da experiência humana, onde o luxo encontra a tragédia, e a esperança encontra o desespero. Que essa história nos inspire a lembrar que, por mais que avancemos, devemos sempre respeitar as forças da natureza e nunca subestimar os perigos que nos cercam.